Por muitos, isso foi visto, como o Pedro falou, e foi chamado, né, de alienação, que seria esse elemento, né, da religião judaico-cristã, de que imprime no ser humano esse tipo de escravidão, digamos assim. Por que escravidão? Porque tira do ser humano a autonomia para determinar o que é o certo e o que é o errado e quais são os comportamentos adequados, né, que ele deve seguir. Ele não pode mais decidir isso coletivamente, ele não pode mais fundamentar isso racionalmente, ele simplesmente tem que seguir isso através da sua fé religiosa. Então, quem determina o certo e o errado é o Deus revelado, é o Deus transcendente, é esse Senhor dominador, no qual o ser humano tem um papel muito mais de ventríloco, de escravo, de seguidor dessa doutrina. A ideia aqui desse jovem Hegel teólogo é que a religião nadificou o ser humano, ou seja, colocou Deus para fora e muito distante desse ser humano. Dessa forma, o ser humano passa a ter uma relação de dependência com essa figura divina, e aí Deus tem o papel de dar as leis e o ser humano de seguir, simplesmente assim. Inclusive, o Hegel coloca o próprio Kant nesse balaio, né? Por quê? Porque ele vai falar, ó, a ideia do imperativo categórico, a ideia dessa moralidade que o Kant está postulando, ela nada mais é do que um tipo de pessimismo antropológico luterano. Kant era um protestante luterano, então ele falou, tendo em vista a forma como o luteranismo compreende a religião, então nada mais é o imperativo categórico do que siga o mandamento. Então é mais ou menos, ele traz para a moralidade pressuposto de comando divino, pressuposto religioso do protestantismo luterano. E é por isso, né, que o Kant produz aquela cisão tão forte entre razão e sensibilidade, na qual a sensibilidade tem um papel muito menor, muito menos ativo, muito mais ligado à epistemologia, né, ao conhecimento, e muito menos ligado à moralidade, à ação humana e à liberdade. E o Hegel vai identificar isso como esse produto, né, desse tipo de mentalidade luterana, mas que vai ter uma consequência trágica, que é produzir um ser humano que é tudo, menos livre. No final das contas, ele é um escravo, ele é um tipo de Marte do dever. Faria até um pix para essa frase. Isso é sua do Hegel. Eu faço pix pro Hegel. Marte para do você, dever? Rodrigo. Ah, não sei se Marte é minha, do dos Íris ou do Hegel. Dos Íris ou do Hegel, de um dos três. Fazer um pix aí em nprecisa-copiar@gmail.com. Hegel compreende que a liberdade ela tem um elemento de espontaneidade que é muito caro. Isso quer dizer que o particular, ou seja, o indivíduo, ele não pode se submeter simplesmente ao universal, que aí seria a imagem de nós e Deus. Da mesma maneira, a sensibilidade não pode se submeter completamente à razão. Seria a relação lá da filosofia da religião kantiana. Esse ser verdadeiramente livre, com elemento de espontaneidade, é que coloca ao ser humano a possibilidade de se tornar o universal concreto.